Olá! Como acontece a cada 6 meses, estamos aqui para fazer o balanço de atividades das comissões temáticas do Senado Federal. E com a senadora Marta Suplicy, o balanço, é claro, será da comissão que ela preside, a Comissão de Assuntos Sociais. Senadora, muito obrigado por nos receber aqui. E eu começaria perguntando sobre essas audiências públicas para disciplinando o uso, ou seja, da maconha medicinal, do canabidiol. A gente sabe que muitas mães no Brasil inteiro têm crianças, têm adolescentes com problemas que não são combatidos suficientemente com a medicação. Problemas semelhantes à epilepsia, né, crises epiléticas, e que foram curadas, que ou pelo menos tiveram uma melhora dramática com o uso do canabidiol. Olha, a CAS, que é a nossa comissão, ela tem uma característica que tudo que vem do e-cidadania, quer dizer, o povo se manifestando, vem muito para a CAS, porque a CAS lida com os grandes temas do cotidiano. Então, a cannabis medicinal é um deles, que teve 25 mil pedidos para entrar em discussão como projeto, e eu acabei relatora dele, depois dele ter passado na Comissão de Direitos Humanos. Na Comissão de Direitos... Parece que teve uma interferência sua lá, que se não fosse isso... foi um pouco. Andava, né? Porque foi dado por uma relatoria para um senador que resolveu arquivar, porque era a liberação da maconha. Existe preconceito em torno disso. Não, era a liberação da maconha. E ele resolveu ser contra e arquivou. Eu vi ali uma possibilidade, logo que estava chegando o tema, de fazer um substitutivo permitindo a aprovação da maconha para fins medicinais. Na verdade, é o canabidiol, que é uma das substâncias da maconha. Olha, hoje teve uma audiência pública de manhã, 13, 4 horas, e agora de novo, de tarde. Eu aprendi tanta coisa, né? E uma das coisas que eu aprendi é que não tem um tipo de maconha, são muitas maconhas. E cada uma para uma função, e cada cepa da maconha serve para uma doença, e se for mais concentrada pode fazer mal, e se não for daquele tipo de cepa em determinado momento, tem que pôr com outro. Olha, é muito complexo. Agora, é um caminho que o testemunho das mães, o que foi para a vida de seus filhos, poder ter a medicinal na área da maconha, foi a vida. Como uma delas que dizia, ela importava, custava $500 o remédio por mês, ela não tinha dinheiro, e para fazer aquilo mensalmente, ela começou a procurar, acabou sabendo... Muitas tiveram que recorrer a medidas legais, medidas judiciais. Não, ela conseguiu aprender a prensar maconha para sair um óleo específico, que ela conseguiu experimentar com a filha, era 10 vezes melhor que o remédio. Aí ela começou a plantar na casa dela. Feito, claro, em casa, né? Aí foi a polícia. Muito mais barato. Ela estava fora da lei, aí conseguiu a habeas corpus, depois a licença. Olha, é um trauma. E agora já faz 4 anos que a filha não tem mais convulsão. Criança que tinha mais de 10 convulsões por dia. Você imagina o que é isso? Né? Então, eu vi vários casos, eu falei, mas isso é muito importante, nós temos que fazer uma audiência pública. E hoje nós fizemos a audiência pública com vários especialistas para instruírem o projeto. O que é isso? Ajudarem a relatora a ter mais informação e também ajudarem os senadores e senadoras que depois terão que votar o projeto. Foi muito interessante, eu acho que não sobrou muita dúvida não da importância de aprovarmos um projeto que é bastante limitado, é o uso medicinal para consumo com atestado médico de determinado tipo de doença, e eu acho que vai ter um trâmite legal. Nós tivemos também outras... Vai permitir o uso e o cultivo na quantidade, apenas a quantidade necessária. O que eu percebo sempre é que, tendo sido prefeita, experiência, você não engessa. Quanto menos você engessar, melhor. O que eu entendi é que a maconha ainda é muito desconhecida. É muito preconceito em volta disso. Mais que isso, é desconhecida os seus benefícios e são desconhecidos os seus malefícios. Em tudo está o tal do preconceito. Então, a gente tem que pôr alguma coisa geral, tentar fazer uma regulamentação para a Anvisa, ao mesmo tempo participar um pouco ativamente disso, porque nós vamos poder ter muitos benefícios, só que a gente não pode engessar porque a gente não sabe ainda tudo que pode acontecer
né? E de bom também. Então, nós vamos começar a possibilidade desse cultivo medicinal, provavelmente em cooperativas, que parece que isso aqui se fizer pessoal vai dar uma confusão danada. Como é que vai se fiscalizar quem está fazendo pessoal para recreação, quem está fazendo pessoal? Nós não temos capacidade de fiscalização. As associações que já existem com direitos hoje na lei, elas vão ajudar também a mim para tentar formular da melhor forma possível. Mas a gente fez várias audiências públicas, meio, eu diria, mais inusitadas na Comissão de Assuntos Sociais. Também as audiências sobre os direitos LGBT, né? Também fizemos. E temos também a questão das políticas públicas, da avaliação de políticas públicas, uma delas do programa Mais Médicos. Né? Isso é uma obrigação que a CAS tem que fazer, um relatório anual sobre uma política pública que é escolhida pelos membros da CAS. E a primeira foi Mais Médicos, foi muito exitosa, foi a senadora Lídice da Mata que fez o relatório e mostrou um panorama muito bom do Mais Médicos, muito bem avaliado, cheio agora de críticas tal, do funcionamento, mas que foi encaminhado ao Ministério da Saúde e eu tenho certeza que vai poder ajudar nas decisões. E agora, para esse ano, até o final do ano, o senador Amorim foi indicado, ele vai fazer uma relatoria sobre as filantrópicas no Brasil, que é uma grande confusão, né? Porque muitas não tiveram um bom andamento, tiveram malversão de recurso. Então, inclusive, algumas são muito antigas e muito maiores que as mais antigas, outras muito maiores. O tamanho dessas entidades filantrópicas é muito diverso, há uma diversidade muito grande. Né? O que eu já estive vendo o questionário que ele está mandando para o Ministério da Saúde e para o Ministério da Fazenda, nós vamos ter informações muito boas para poder fazer encaminhamentos. Essas são algumas dessas. Agora, senadora, chama a atenção também que a senhora encaminhou um projeto sobre a licença maternidade no caso dos partos prematuros. Né? Sim. É um projeto que, por não exemplo, desconta os dias. Se você tem um bebê e ele é prematuro, ele fica alguns dias na maternidade. Às vezes ele pode ficar até um mês. Só que a licença maternidade da mãe começa no dia que o bebê nasce. Então, às vezes, o bebê, numa situação muito mais grave, que fica 40, 50 dias, na hora que o bebê vai para casa, está pertinho da licença maternidade dela acabar. Então, a gente ampliou esse tempo para bebês prematuros, para que a mãe pudesse contar esse prazo só da hora que o bebê sai do hospital. Isso foi um bom projeto, eu achei. Senadora, fazendo só um comercial aqui rápido. A senhora vai lançar agora a revista do Balanço da Casa. Gostou da capa? Muito, porque aqui é justamente aquilo que a gente falava antes, né? Que é um alto-falante, uma mulher, um cara mesmo militante, né? E aqui com todos os adesivos relativos a minorias, as pessoas que precisam reivindicar e que encontram aqui na Comissão de Assuntos Sociais sua caixa de ressonância. Né? É isso mesmo, traduziu muito bem a nossa ideia da capa. Então, senadora, eu lembro que no começo do semestre, o final do ano passado, a gente esteve aqui e conversou sobre a questão da adoção. Né, sobre a facilitação da adoção, que é um problema crônico aqui no Brasil. As pessoas às vezes querem adotar, mas a legislação é imperrável. Isso está resolvido, né? Sim, isso foi um projeto que nós aprovamos na CAS, ele foi para plenário e já é lei, agora foi sancionado pelo presidente, vai permitir a muitas famílias agilizarem o processo de adoção, principalmente quem tiver interesse em adotar criança com irmãos, né? Porque essas são as crianças que ficam lá e que têm dificuldade de serem adotadas, e crianças com doenças crônicas. Essas pessoas têm uma agilidade de adoção assim, quase imediata. Senadora, ainda nesse terreno da saúde, a gente sabe que um bem maior nesses tempos tão apressados que a gente vive, em que a gente carrega um computador nas mãos e vive, parece que sempre prestando atenção em algo que nem às vezes merece, o maior bem que alguém pode dedicar ao outro é a atenção. E nesse sentido, às vezes o profissional da saúde, ele fica muito pressionado por um rendimento que é muito mais calculado em números do que na qualidade. Nesse sentido, um projeto voltado para a saúde, analisado na Comissão de Assuntos Sociais, que disciplina a carga horária de 30 horas semanais
para os psicólogos. Que o senhor falasse um pouco disso. Foi um projeto importante, né? Porque ser psicólogo, aliás, essa é a minha formação, é uma função difícil, porque você lida com dor. Todo o Brasil sabe disso, né? Você lida com dor, você lida com tensão, você lida com agressão e acolhe. E isso tudo tem que ser elaborado e às vezes é muito pesado. Nem todos os psicólogos passam por situações de tensão desse tipo, mas psicólogo também numa área escolar vai ter momentos de tensão também. Tem muito confrontamento, às vezes com os pais, às vezes com os próprios professores, dificuldades de entenderem algumas orientações da escola. Então, alguns estados já têm esse projeto existente, né? Já tem um limite de 30 horas semanais, Rio de Janeiro, São Paulo e mais outros. Então, seria uma coisa de fazer para todo o Brasil. Vamos ver, ele está no plenário agora para ser votado. Bom, esperemos Passou que... na casa. Bom, lá eu acho que tenho certeza que ia passar mesmo. Mas com relação ao ressarcimento ao Sistema Único de Saúde das despesas, a gente sabe que o SUS é um grande programa, foi muito bem elaborado, mas ele carece de recursos porque ele é amplo, às vezes a amplitude dele e o escopo dele não é atendido pela quantidade de recursos. Né? Pois é, mas esse recurso, ele estava sendo meio, diria, não é mal administrado, não dava certo. Por exemplo, se eu tenho seguro-saúde e sou atendida num hospital público, eu deveria, o meu seguro-saúde, ressarcir esse hospital público. Geralmente o hospital, agora eles estão ficando muito mais ágeis, eles conseguem. Só que isso ia para a União, né? E o Estado que gastou no atendimento daquela pessoa ficava sem o ressarcimento. Agora, essa lei até é minha, é uma lei que obriga o ressarcimento ser feito ao ente federativo e Estado ou município, a qual o hospital que atendeu e tratou. Mas aí é uma briga grande, bem, senadora. Não, nós vamos ganhar, vai virar lei e vai funcionar muito melhor, porque o Estado, que às vezes recebia, muitas vezes ele não é o Estado, a União, ela não tem a agilidade de cobrar, ela está muito distante para cobrar daquele hospital, nem está longe. Agora, o Estado ou o município, se eu tenho um hospital do município que está frequentemente recebendo gente que tem seguro médico, e isso aparece nas contas, né? Eu vou lá cobrar. Você vai permitir a fiscalização de algo que funciona, mas fica mais ou menos ali. Eu queria que o senhor falasse também sobre a rejeição, as mudanças, as indicações nas embalagens dos transgênicos. Isso a gente teve muitos projetos na casa, porque diz respeito também à vida do cidadão. Nós conseguimos barrar alguns que queriam tirar palavras como qualquer palavra que remetesse que aquele produto tivesse transgênico e alguns tudo que veio para cá, eu acho que aí a CAS foi muito, eu diria teve muito bom senso em não deixar a população desinformada. Nem lembro se tem aqui, quer ver? Eu vou te achar. Por exemplo, a pulverização aérea de agrotóxico em plantações poderá ser proibida no Brasil. É o que propõe o PLS 541, 2015, aprovada na Casa. A proposta também veda o registro de produtos que tenham determinados ingredientes nocivos. Aí é sempre uma discussão, porque se você tem que ter pulverização, é óbvio, nós estamos na área da tecnologia, é ridículo se não puder ter. Agora depende do que vai pulverizar, né? Então tem muita pressão de todos os lados, é muito difícil entender do que se está falando exatamente. É bom que esses projetos eles andam em várias comissões e o assunto sempre pode ser melhor debatido. Agora, foi rejeitada mudança nas regras para indicação de transgênicos nas embalagens, isso eu lembro com certeza. E o outro também que altera a lei de biossegurança, retirando a obrigação das embalagens estamparem o triângulo amarelo com a letra T, quando tiverem componentes transgênicos. Aí os senadores da Casa, as senadoras votaram contra, foi rejeitado na nossa comissão. Só que às vezes a gente vota de um jeito
tem uma sensibilidade social a Cássio, né? Aí ele vai para outra comissão e lá passa assim... Tchum, isso é natural do jogo político também, né? Não, é de interesses, né? Porque na casa... muitos grupos de interesses diversos. Muitas na vezes. casa eu percebo que a maioria tem um interesse realmente social. E em outras comissões as pessoas têm interesses específicos, que elas acreditam que seja melhor daquele jeito, mas que às vezes não bate com a casa. Agora, por falar nisso, a senhora parece que mudou um bocado a dinâmica de distribuição da discussão dos temas e abriu mão da sua atribuição da pauta e dividiu com os outros senadores também, né? Sabe que isso eu acho, nem percebo, acho que tem que ser assim mesmo. A gente tem que dividir tudo, né? E acho que ali não tem ninguém que pode dizer que não recebe projetos e os mais variados. Bom, se a TV Senado vier aqui e não falar daquilo que são os direitos da mulher dentro da Comissão de Assuntos Sociais, então a gente é melhor nem vir, né? Por que eu só falasse sobre isso também? Olha, foi tanto projeto para a mulher, principalmente na área de câncer, né? Por exemplo, esse aqui, ó. PLC 14 de 2018 obriga o registro pelos serviços de saúde públicos e privados de casos de câncer e de malformação congênita. O objetivo é estabelecer medidas de políticas públicas, né? Teve outro em relação a estudantes lactentes, esse veio da Câmara, né? Para que elas possam amamentar num determinado período, né? Permitir o aleitamento até 6 meses das jovens que cursam universidade ou escola. Também a simetrização das mamas e também que isso seja obrigado a ser feito pelos seguros particulares. Isso foi importante. Isso, logo que possível, a reparação da mama após a construção da mama já é lei. Se a pessoa faz uma mastectomia, o cirurgião, o hospital, o seguro é obrigado, e o SUS, a reconstruir. Só que reconstruir é fazer uma mama, mas muitas vezes não fazia igual. Pode parecer esquisito, mas às vezes não fazia igual. Então a pessoa ficava completamente muito desconfortável. E agora é a simetrização, quer dizer, tem que fazer uma mama igualzinha. Cuidado maior, né? Isso é importante para o amor próprio da mulher. Faz uma diferença enorme. Enfim, que outro projeto de defesa dos direitos da mulher, no sentido assim, mais de avanço, que contemplar os costumes atuais, por exemplo, contemplar os LGBTs, LGBTIs, dos que encontram na senhora uma defensora histórica, né? Olha, a gente tem que dar visibilidade às demandas, porque o que eu sempre percebo é que nós fazemos as leis, mas as leis aqui, nessa área, elas não são votadas, né, com facilidade. O tanto é que o judiciário caminha muito mais rápido do que a Câmara e o Senado. Por exemplo, essa lei do casamento, que é minha de 2011, a possibilidade de pessoas homossexuais se casarem com os mesmos direitos dos héteros já existe pelo Supremo desde 2011. Só que a gente quer colocar em lei, porque muda a configuração na hora que você fala uma lei, né? E isso, apesar de eu conversar com os colegas sobre a importância disso, que já existe, né? Eles dão importância, eles acham que tudo bem, mas meu eleitor, não sei. Eu acho que o senador e as senadoras estão mais atrasados que os eleitores. Acho mesmo. Os eleitores já têm isso muito mais introjetado, dos direitos homossexuais, né? Ninguém está falando de excessos ou nada disso, está falando dos direitos que são de cidadania, né? Pagam impostos e têm que ter os mesmos direitos. Agora, chega na hora, é muito difícil o senador votar, e muitas vezes eles vêm, conversam comigo, olha, Marta, eu não quero votar contra isso, contra você, mas você não repara, eu vou sair, dou um cafezinho um pouco, eu não posso votar isso, apesar que eu concordo, viu? Eu concordo. Demora, né? É preciso muita habilidade, né, para conduzir tantos interesses divergentes aqui, né? Senadora, muito obrigado pela sua recepção aqui no seu gabinete para que a gente fizesse esse balanço do primeiro semestre de atividades na Comissão de Assuntos Sociais. Eu que agradeço a oportunidade de falar para tantos ouvintes do que a gente trabalha aqui. E a você, telespectador, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Sempre aqui conosco, TV Senado.